A revolta de 10 tribos de Israel. Roboão foi a Siquém porque todo o Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: vão embora e voltem daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles disseram: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que, se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. No 3º dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem em 3 dias. O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aías, o silonita. 10 tribos seguem Jeroboão. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé, as suas tendas, ó Israel. Cuide agora de sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Porém todo o Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo o Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi a não ser a tribo de Judá. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo: assim diz o Senhor, não subam, nem lutem contra os seus irmãos, os filhos de Israel. Que cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto.
E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram, como o Senhor lhes havia ordenado. A idolatria de Jeroboão. Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes, que não eram dos filhos de Levi.